No vídeo de hoje, episódio 74, Dragon Quest Dai no Daiboken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai encontrar ali nos capítulos 260 até o 262 do mangá de Dragon Quest. O episódio começa com todos lamentando a morte de Hadlar, principalmente o Pop. Até que o Avan acaba pegando o Pop no colo, e o Avan faz um elogio ao Pop. Mas o Pop se recusa a acreditar que aquele de fato é o Avan, chegando a cogitar que talvez possa ser o Zabueira disfarçado. A princesa interfere e diz ao Pop que não tem como alguém se transmutar naquele círculo mágico de luz. Aquele clima de luto pela morte do Hadlar acaba dando lugar a um momento de alegria dos alunos de Avan. Ao ouvir a princesa, Dai confirma então que aquele de fato é o mestre Avan que está ali diante deles. Mesmo com dificuldades, Dai caminha feliz na direção do mestre para cumprimentá-lo. Man também chora e corre na direção do Avan, e Pop fica atônito ali diante de seu mestre. Avan pede desculpas e diz que não é um fantasma nem alguém parecido com o Avan, mas sim o próprio. É então que a ficha do Pop cai e ele não se segura e começa a chorar muito. Temos esse momento emocionante e feliz em que Dai, Pop e Man abraçam o Avan. Leona observa de longe e também chora emocionada ao ver essa cena. Nem mesmo Ryunkyo consegue se segurar e também as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Porém, nos é mostrado que Killvern está vivo e parece que ninguém percebeu ainda. A cena corta antes que a gente saiba se o Killvern vai estragar esse momento de felicidade dos heróis. Na cena seguinte, vemos Crocodile atacando os inimigos, assim como o Shio e seu exército. Vemos soldados lutando com os monstros também, e a Flora fica ali na região onde estava o Círculo Mágico. O Nova também tem sua participação, protegendo a Flora e o Círculo Mágico. Nova pergunta para Flora se tem algum problema e ela diz que sentiu alguma coisa vinda lá de cima do palácio do Vern. A cena aqui pro anime foi estendida no mangá, como você pode ver, é uma cena muito rápida e não tem nenhum diálogo entre o Nova e a Flora. A cena volta para Avan e os outros, e temos mais uma cena estendida feita só pro anime, porque lá no mangá não tem essa cena aqui do Pop, esse alívio cômico dele sujando a roupa do Avan. O Avan também elogia o poder do Pop, diz que sentiu o poder mágico dele de longe, comenta sobre a Man ter se tornado uma lutadora e reconhece que o Dai se tornou um herói exemplar. No mangá essa cena é muito mais rápida e não tem tantos detalhes como a gente vê aqui no anime. Avan olha e fala o nome do Ryunkyo e vê que ele está de costas. A Leona chega perto do Ryunkyo e diz que tudo bem ele ser sincero sobre o que ele está sentindo nesse momento. Ele responde que está sendo sincero e aí vemos que ele está chorando ali, as lágrimas escorrem e até chegam a cair no chão. Em seu diálogo interno ele diz que deve ser isso que quer dizer não conseguir mostrar o próprio rosto. E acontece um flashback desde que o Ryunkyo era criança e atacou o Avan. Por fim, em seus pensamentos, Ryunkyo conclui que ele não merece o perdão do Avan. No mangá temos essa parte que a princesa fala com Ryunkyo e ele diz que está sendo honesto com o seu sentimento. O diálogo interno do Ryunkyo no mangá ele diz algo como isso é exatamente o que eles querem dizer quando dizem que você não pode mostrar o seu rosto. O que me parece ser algum ditado japonês, alguma frase popular deles. Na versão em português que eu tenho do mangá, aqui ele diz algo parecido e depois ele fala que ele está no estado que ele preferia esconder para evitar o ridículo, que combinaria aí com a personalidade do Ryunkyo. E no anime nós temos aí essa cena estendida também do Ryunkyo relembrando do passado dele, o que não acontece no mangá. E também não há a frase que o Ryunkyo diz que não merece o perdão do Avan. No anime eles resolveram trabalhar mais essa questão do Ryunkyo se sentir culpado ainda até hoje. Na sequência do episódio 74 vemos ali o Pop meio que se divertindo pelo fato deles poderem talvez presenciar o Ryunkyo chorando. E a Man logo o repreende. O Pop ignora e acaba seguindo para ver o Ryunkyo, mas o Avan acaba segurando o Pop dizendo para ele dar espaço ao Ryunkyo. No mangá o Avan não diz nada, ele só coloca a mão nas costas do Pop, faz uma cara feia e o Pop já entende que não é pra ele fazer nada. No anime também temos um diálogo extra em que a Man vai dizer sobre o Ryunkyo ter ajudado também, mas ela é interrompida pelo Avan, que diz que já entendeu o que aconteceu. No mangá temos apenas ali o Avan em seu diálogo interno feliz porque o Ryunkyo ajudou os demais. Cena esta que também está presente no anime. Leona se dirige até o Avan e conta a ele que ela ganhou a insígnia da rainha Flora. Avan diz que confia na decisão da rainha. Leona começa a questionar como o Avan está vivo se, teoricamente, ele morreu se sacrificando na ilha Dermline. Vemos um flashback do Avan usando o Megante no Hadlar e supostamente se sacrificando para salvar seus discípulos. E Leona comenta que seria impossível ressuscitar uma pessoa que usa o Megante e não seja um sábio, porque o corpo dela é completamente obliterado. A princesa pede que o Avan conte o que aconteceu. Ele fica sério e diz que a resposta é muito simples, então com um sorriso no rosto ele diz que não morreu, o que deixa todos confusos. E nesse momento a cena do anime é mais estendida do que o mangá.
No anime, Dai, Pop e Man ficam questionando o Avan e ele só repete toda vez ali, respondendo de uma maneira engraçada, repetindo que ele não morreu. Já no mangá não temos essa parte, o Avan logo pula para a parte de explicação do amuleto. No anime ainda temos um acréscimo de uma cena aqui da Leona fazendo a pergunta pro Avan e só então ele começa a explicar sobre o amuleto. Temos um flashback em que o Avan fica relembrando de quando ele recebeu o amuleto de Carl pelas mãos da Flora. Isso quando o Avan ainda era jovem e estava saindo para enfrentar o Hadlar. Passamos a ver então a versão do Avan, a gente vê ele ali recebendo a explosão do Megante. Apesar da explosão do Megante jogar o Avan para longe, o amuleto acabou tomando dano por ele. A cena mostra o Avan boiando na água inconsciente com o amuleto partido. E me diz aí você, será que esse visual não ia botar muito mais moral ele sem os óculos e sem o cabelo cacheado? Avan conclui que ele deve ter sobrevivido por muito pouco, graças ao amuleto de proteção. No mangá temos o flashback com a Flora e o amuleto, mas não mostra a parte do Avan ferido ali boiando na água. Isso vai aparecer no mangá, mas muito mais à frente. Na cena seguinte do anime a gente vê que o Pop fica revoltado e fazendo a mesma pergunta que todos nós fizemos, afinal de contas por que o Avan não apareceu antes para ajudar? Não só o Pop reclama disso, mas também a própria Man, dizendo o quanto eles sofreram acreditando que o Avan estava morto. Dai, com seu coração puro, não julga o Avan, ele faz uma pergunta acreditando que o Avan tinha um motivo para isso. E dá a chance do mestre se explicar. Quando o Avan ia começar a explicar, ele percebe algo que o deixa ali um tanto temeroso. Os demais parecem não entender e ficarem confusos, e vemos que uma sombra saindo do Killvern acaba segurando a foice dele. Avan age de forma descontraída e diz que vai explicar na hora certa, que quer que eles corram o mais rápido para o Palácio Central. Todos com exceção do Ryun, que parece não entender, inclusive o Pop acaba questionando. E Avan manda ele ficar quieto, pedindo para que acreditem quando ele diz que está ali para derrotar o Rei do Mal com eles. Ele segue afirmando que não é mais o mestre deles, e sim um novo aliado que está ali para ajudá-los. Todos com exceção do Ryun, que parece bastante impactados com as palavras de Avan. Dai é o primeiro a começar a se mover e atender o pedido do Avan, inclusive com certa dificuldade para se locomover. Leona começa a ajudar o Dai, Ryun que o dispara na frente. Pop também tenta se mover e pede que eles esperem, pois ele está sem energias, então a Man acaba pegando ele e levando nas costas. Em pensamento, Avan os agradece. No mangá não há um agradecimento do Avan a eles ali em pensamentos, ele apenas observa eles correndo subindo as escadas. De repente, Killvern coloca a foice no pescoço do Avan e o Avan, claro, muda seu semblante. E esse é o momento do Avan começar a mitar. Ele já começa mandando uma frase irônica, enquanto Killvern fica se gabando dizendo que é imortal, e toca o terror dizendo que vai eliminar o Avan, afirmando que os instintos dele dizem que ele não pode deixar o Avan com vida. Confiante e tranquilo, Avan diz ao Killvern para tentar se for capaz. A cena corta e vemos o grupo do Dai correndo, e Pop pergunta por que o mestre mandou eles correrem. A cena volta para Killvern e Avan, e o Killvern parece um pouco desconfiado com o que o Avan disse. Killvern comenta sobre a confiança do Avan e diz que isso vai ter um preço. Embora Avan tenha anulado a armadilha do Killvern, Killvern afirma que tem outras armadilhas. Por isso, os demais que seguirem em frente terão problemas. Killvern acredita que mesmo o Avan conseguindo usar feitiços muito poderosos, ele não vai conseguir fazer nada agora. Com um leve sorriso no rosto, Avan segue imitando, pois com seu vasto conhecimento, Avan já percebeu que as armadilhas mortais do Killvern não se ativam automaticamente, e elas precisam do poder do Killvern para serem ativadas. Killvern fica espantado e ao mesmo tempo revoltado, concluindo que o Avan quer mantê-lo ali para que ele não possa ativar as armadilhas. Killvern conclui que Avan é mais perigoso do que ele imaginava, e fala que é hora de mandar o Avan para o outro mundo, e depois varrer os discípulos dele com as novas armadilhas mortais. E Killvern ainda solta informação de graça, dizendo que a maioria das armadilhas estão no palácio, e o Avan só agradece pela informação. Quando o Killvern vai dar o golpe fatal no Avan, ele acaba ficando paralisado. Mais uma vez o Avan mita sendo irônico, dizendo que não precisa se barbear e ainda agradece o Killvern. Killvern fica tentando se mexer e entender o que está acontecendo, então ele percebe que tem uma pena mágica cravada em seu peito. E a mitagem não tem limites, então Avan começa a explicar que ele já havia sentido a maldade do Killvern quando ele havia caído atingido pelo Hadlar. E já se precaveu antes que acontecesse alguma coisa, ele já tinha lançado uma pena no Killvern sem ele nem perceber. É, meu amigo, não é só o Batman que tem preparo, o Avan também, e ainda de improviso. Dando o troco pelo que o Killvern fez, Avan pergunta como é ser pego por uma armadilha mágica. Killvern tenta tirar a pena, mas não consegue e acaba levando uma espécie de choque. Avan comenta que o Hadlar já foi uma pessoa cruel, porém ele sempre encarava seus inimigos de frente. Mas Killvern é muito pior do que isso, porque ele prefere ficar a salvo
e só observar o sofrimento alheio, vendo a agonia das vítimas presas em suas armadilhas, e que um verdadeiro guerreiro segue regras básicas de combate. E pelo menos Hadlar entendia isso quando enfrentou o Avan. Avan prepara seu ataque com a espada, dizendo que este golpe é a ira de Hadlar e sua alma que já foi para o outro mundo. Avan golpeia com a espada, acertando o rosto de Killvern. Killvern consegue se mover e a máscara dele se parte. Eu não sei você, mas me pareceu que o Avan queria botar medo no Killvern e também, de certa forma, humilhá-lo, já que supostamente o Killvern seria imortal. E você concorda ou tem outra opinião? Deixa aqui nos comentários. Avan ainda diz para que Killvern se lembre disso, e afirma que apesar de não gostar de usar, ele também é versado nesse tipo de feitiço. E que se o Killvern continuar usando esse tipo de armadilha contra eles, Avan dará o troco à altura. Killvern também lança uma ameaça dizendo para que o Avan se lembre que ele vai eliminá-lo. Furioso, Killvern diz que vai fazer isso. Avan fica olhando fixamente com uma cara intimidadora para o Killvern e vemos ali que o Avan também está tenso, ele está até com o rosto um pouco suado. E Killvern desaparece deixando sua foice para trás. Avan respira aliviado e diz que lá se foi ele. No mangá, o Avan permanece em silêncio, ele só respira aliviado. Logo já volta a ficar sério e também desaparece. No anime, o Avan também some e ele parece estar utilizando uma espécie de teletransporte. Enquanto isso, vemos os demais espantados com o Palácio Central. E Avan logo aparece surpreendendo todos. Pop pergunta como o Avan chegou ali tão rápido e Avan comenta que eles vieram super rápido para ali. De forma descontraída e com um sorriso no rosto, Avan diz que na verdade estava atrás deles o tempo todo. Em pensamentos, Ryunkyo conclui que o Avan não estava seguindo eles porque Ryunkyo estava prestando atenção e não sentiu ninguém segui-los. Para o Ryunkyo, o Avan ficou para trás por algum tempo. Outra vez temos uma cena inclusa aqui no anime que não temos no mangá, ali onde o Avan fica falando sobre a técnica dele brincando com o Pop. Em pensamento, Ryunkyo diz que há algo diferente no Avan e que o poder dele não é mais o mesmo. Ryunkyo relembra do feitiço que salvou Pop e o Hadlar e diz que agora entende. Quando Avan diz que vai passar a próxima tarefa, na verdade a próxima missão, Ryunkyo é um tanto grosseiro, acaba interrompendo e diz que enxerga até onde vai o poder do Avan. Avan fica surpreso e o Ryunkyo responde que o Avan é fraco, deixando todos os outros espantados com tal afirmação. Temos um close no rosto do Avan e fica esse mistério para o próximo episódio. Vamos à crítica do episódio 74 de Dragon Quest. Nesse episódio, a adaptação do mangá utilizou menos capítulos. Isso porque o capítulo 260 teve parte dele adaptado no episódio 73. Portanto, temos apenas algumas páginas finais do capítulo 260 e o 261 e 262 inteiros. Eu gostei da parte do início ali do episódio, a confraternização que teve entre os alunos do Avan e ele. Outro ponto que me chamou a atenção foram as cenas extras, dando maior destaque para a personalidade do Avan e a interação entre ele e o Pop. Com as novas frases e cenas que adicionaram para o Avan, ele me pareceu ser mais gentil no anime e também mais brincalhão e engraçado. Eu tenho a impressão que no mangá tentaram passar uma vibe mais misteriosa desse retorno do Avan, e não é tão explicativo o Avan no mangá, a gente vê algumas expressões dele, mas aqui no anime resolveram adicionar ali alguns pensamentos que não temos no mangá. A meu ver, não precisava mostrar ali a parte do Avan recebendo o dano com o amuleto nesse momento, e sim somente quando ele fosse realmente revelar tudo o que aconteceu com ele. Eu fiquei desconfiado e acabei tendo que dar uma olhada no mangá, não li as partes ali que ele faz a justificativa dele, mas eu procurei até achar essa parte dele após a explosão do Megante. Me conta aí se você gostou dessa vibe do Avan mais brincalhão, ele mais interativo ali com o Pop. Eles tiveram mais cuidado aqui para desenvolver mais as personalidades e também pegaram ali a parte do Ryunkyo, por exemplo, que ele acaba não se reunindo com o Avan e em pensamento ele demonstra ainda se sentir culpado por tudo que ele fez. Eu penso que até ficou melhor do que o mangá porque desenvolveu mais o Ryunkyo e relembrou desse problema que ele tem. Tivemos uma pequena participação do Crocodile, do Nova, da própria Flora também, que acaba sentindo algo ali que não aparece no mangá também essa parte, ela apenas olha para cima. E é possível perceber que eles tiveram bastante cuidado nesse episódio aqui, até mesmo em relação ao 3D que eu não curto, teve nesse episódio, só que eles fizeram de uma forma bastante sutil, inclusive até usando um certo blur ali, eles de fundo, os personagens. Apesar de eu ser contra a mistura de um 3D ruim junto com um 2D, aqui ele não é uma coisa que incomoda, eu gostei da forma como foi feita porque foi muito sutil. Eu relembrei também que havia algo que eu critiquei, acho que lá no episódio 4, na minha crítica, que mostrava a Princesa Flora quando a gente nem sabia que ela existia, até deram um certo spoiler pra mim nos comentários. Era algo que não tinha no mangá, mas serviu como uma preparação para esse momento aqui do amuleto
depois mostra novamente a cena e é explicado, então a gente entende e consegue ligar lá com o que aconteceu no passado. E foi sensacional aqui a participação do Avan enfrentando o Qvern, mitando múltiplas vezes e ainda dando uma lição de moral no Qvern e ameaçando ele. Eu gosto do jeito sarcástico do Avan, ele parece um cara bobo, mas quando ele tá sério, ele acaba não só mitando, mas também humilhando o adversário. Acho que não tinha necessidade daquela frase que ele fala ali quando ele fica aliviado que o Qvern sai, acaba deixando muito nítido que o Avan estava bastante tenso. Enquanto no mangá ficou bem sutil. Sobre a parte final do episódio, achei um pouco estranho ali a forma como o Ryunkyo reagiu ao Avan, parecia, até fiquei desconfiado que talvez não fosse o Avan que estivesse ali. Porém, depois que o Ryunkyo acabou lembrando das penas, ele ficou ali pensando sobre o poder do Avan, e ele disse que o Avan é fraco, talvez seja porque o Ryunkyo percebeu que o Avan não tem tanto poder e ele compensa muito talvez com esses novos artefatos, essas penas mágicas que ele está utilizando. Me diz aí o que você acha sobre isso. No geral foi um bom episódio, manteve a média de bons episódios que a gente tem. Claro que não dá para superar o anterior pela situação que aconteceu. Teve também acréscimos aí de cenas que desenvolvem mais os personagens e os vínculos entre eles. Ou seja, até sair um pouco da zona de conforto e não simplesmente adaptaram fielmente o mangá. E você, o que achou do episódio 74 de Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.